Não, vocês estão mais para lá do que para cá. Amém? Ah, agora sim, mais ou menos. Amém? Queria que você, nesse momento, pedisse para que o Espírito Santo, que já sonda, amém, o teu coração, os teus pensamentos, que ele viesse agora tomar todo o controle da sua vida, mais do que ele já tem. Amém? Feche teus olhos, Espírito Santo, nós estamos aqui. E o nosso coração está receptível para entender e para receber aquilo que o Senhor tem para ministrar nos nossos corações. Que a partir de agora, Senhor, eu peço anjos ministradores nesse lugar. Anjos ministradores nos quatro cantos, Pai, desse lugar. Para que nós não venhamos, Pai, ter nenhuma dúvida e nenhuma incerteza do porquê que nós estamos aqui. Que toda dúvida de Satanás caia por terra agora em nome de Jesus. Tira agora todo o cansaço, toda a fadiga. Se há algum coração duvidoso agora, traz certeza em nome de Jesus. Porque onde a tua luz está, a treva ela não tem lugar, ela não tem localidade. Nós cremos que o nosso coração é terra que o Senhor anda, é terra que o Senhor sonda. Muito obrigado por essa noite, em nome de Jesus, amém. Amém, meus irmãos? Aleluia. Quero trazer uma breve mensagem para vocês, amém? Abre a tua Bíblia em Mateus 4, amém? Mateus 4, do 1 ao 11, amém? Vamos ler um pouquinho aqui, tá? Então quero que você preste bastante atenção nessa palavra, daquilo que Deus tem para ministrar ao seu coração nessa noite, amém? Aleluia. Como diz o assembleiano, quem achou dá um glória. Misericórdia. Aleluia, Deus, perdoa teus filhos. Amém? A tentação de Jesus. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto. É possível ser levado ao deserto pelo Espírito? É, se a Bíblia está falando, é. Amém? Para ser tentado por quem, irmãos? Pelo diabo, olha só. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, já não bastava estar com fome, não é verdade? Já não bastava estar com fome, daí é levado para o deserto, né? Para ver o Satanás, olha só. O tentador aproximou-se dele e disse, olha só, aí ele começa, né? Se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Olha, gente, Jesus brocado, como diz o caboclo, aí o diabo vem e oferece um maná desse para ele. Aí ele continua. Jesus respondeu, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Aleluia. Então o diabo insistiu, né? Levou a cidade santa, colocou na parte mais alta do templo e disse, se és filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois ele ainda usa a palavra ainda, porque ele é sagaz, olha só. Ele dará ordem aos seus anjos ao seu respeito, e com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus lhe respondeu, também está escrito, não põe à prova o Senhor teu Deus. Depois o diabo levou a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor. Ele disse, tudo isto te darei, se te prostrares e me adorares. Jesus lhe disse, retire-se, Satanás, pois está escrito, adore o Senhor seu Deus, e só a ele prestará culto. Então o diabo o deixou, e os anjos vieram e o serviram. Amém? A nossa vida, ela é feita de necessidades. Aleluia, Vasco, Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém? A nossa vida, ela é feita de necessidades. Eu acho incrível essa história que nós acabamos de ler por um seguinte quesito. Porque quando o diabo ele vem afrontar Adão e Eva no início da Bíblia, ele vem com quase os mesmos argumentos que nesse texto.
Só que a gente não consegue perceber. A gente não consegue perceber que todo início de uma promessa, todo início de uma era vindoura, todo início onde Jesus vem para transformar uma geração, Satanás ele vem e entrega as suas dúvidas. E nós estamos numa luta constante atrás de resposta. Só que uma resposta que a Bíblia já tem para as nossas vidas. Uma resposta que o próprio Senhor Jesus já tem. A resposta da salvação. A resposta da nossa família restaurada. A resposta das dívidas que às vezes nós não vamos conseguir sanar, elas sendo sanadas. A resposta das tristezas que nós não sabemos, aonde nós nos perdemos no meio do caminho. O diabo ele vem com essas incógnitas dele, com essas dúvidas. Porque Satanás ele é fera em gerar dúvida no nosso coração. Porque ele sabe que se eu perco quem eu sou, ele sabe que se no meio do caminho eu perco os meus olhos de Cristo, eu sei que a partir da hora que eu perco meus olhos de Cristo, eu já não sei quem eu sou mais. Porque a partir da hora que eu perco os meus olhos e saio da visão de Cristo, eu deixo com que as minhas próprias dúvidas entrem no meu coração e tome conta delas. Amém? Então nós temos algumas necessidades. Vivemos baseado naquilo que muitas das vezes nós necessitamos. Por que muitas das vezes nós vivemos baseado naquilo que nós necessitamos? Porque nós somos criados num único quesito: viver, trabalhar para pagar conta e morrer com as contas mais ou menos pagas. Né? Não é assim que nós vemos? Passamos a semana toda trabalhando, correndo atrás, dias e dias de trabalho. Para quê? Para no final do mês pagar uma conta que muitas das vezes nós não conseguimos pagar. Só que nós esquecemos de algo, que existe um propósito além daquilo que é o nosso trabalho. E eu costumo dizer que o nosso trabalho ele não é o ponto focal da nossa vida. Amém? Nós estamos nessa terra para adorar o Senhor Jesus, amém? Adorar o Senhor Jesus e torná-lo conhecido, amém? Essa é a nossa função nessa terra, adorar o Senhor Jesus e torná-lo conhecido. Só que dentro desse quesito, nós somos chamados para exercer algo. E no meio do percurso, muitas das vezes nós nos perdemos. Muitas pessoas recebem profecia quando são crianças. Muitas pessoas recebem palavras quando são crianças. Muitas pessoas recebem palavras quando são adultas. Isso são sementes que são plantadas dentro de você, para que você venha exercer aquilo que Deus te chamou para fazer. Só que no meio do caminho nós nos perdemos por causa das turbulências. Aí Salmo 22, versículo 10 vai dizer o seguinte: desde que nasci fui entregue a ti, e desde o ventre da minha mãe tu já és o meu Deus. Ou seja, nós temos um Deus desde o ventre. Nós temos um Pai a quem nós devemos adorar. Amém? Então quem sabe você está aqui nessa noite e você se perdeu no meio do caminho. Você está tentando se procurar. Ou talvez na verdade você ainda nem sabe o porquê que você nasceu. Por quê? Porque muitas das vezes não somos nós que nos perdemos, mas muitas das vezes pessoas do nosso âmbito familiar fazem com que nós venhamos nos perder. Os nossos próprios pais lançam palavras sobre nós que não deveriam ser lançadas. Os nossos próprios avós lançam palavras que não deveriam ser lançadas. Eu lembro que quando eu aceitei Jesus, o meu avô falou o seguinte: olha, tu vive muito na igreja. A partir de agora, pega as tuas coisas e sai daqui, vai morar fora. Tu vive na igreja, tu vem para casa só para dormir. Hoje meu avô é convertido, me manda mensagem todo dia de manhã de oração, de versículo bíblico. Ou seja, quando você é perseverante, o Deus que atua dentro de você, ele incomoda as pessoas que estão ao redor. Porque é um espírito que ele não perde para Satanás.
Amém? Ele é um espírito que ele não perde para Satanás. Então o tema dessa mensagem é: antes de toda prova, há um preparo no secreto. Amém? Diz aí para o teu irmão: antes de toda prova, há um preparo no secreto. Amém? Esse pequeno texto que eu quero ler com vocês. Mateus começa escrevendo o livro dele por genealogia. Mateus foi um dos 12 chamados, e ele era conhecido como Levi. Dos 4 livros, Mateus, Marcos, Lucas e João, desses livros, Mateus é o único que vai chamar Mateus de Mateus. É o único. Todos os outros livros vão chamar Mateus de Levi. Por quê? Porque eles veem Mateus não como Mateus e Deus vê em ele, mas eles veem Mateus ainda como Levi, ou seja, aquele que pecava, aquele que cobrava imposto. E olha o que vai dizer, abre em Lucas 5, 27 e 28, abre aí rapidinho. Lucas 5, olha só, 27 e 28 vai dizer o seguinte: depois disso, Jesus saiu e viu um publicano chamado Levi. Quem era esse Levi? Mateus, né? Acabamos de falar. Levi levantou-se, deixou tudo e seguiu. Simples assim. Ou seja, algo tocou em seu coração. Algo fez com que ele percebesse que andar com Jesus não seria qualquer coisa. Andar com Jesus faria com que as pessoas parassem de chamar ele de Levi, mas começassem a chamar ele de Mateus, que foi quem Deus escolheu. Aí eu entro em uma outra história, algo que eu gosto de viajar muito. Todo mundo aqui conhece a história de Zaqueu, correto? Todo mundo aqui conhece, né? Zaqueu pequeno, quase um anão, desejava ver, não é isso? Só que tem um porém. Na minha linda história, eu não imagino que o ponto focal seja Zaqueu e a sua família. Tá, gente? Vocês vão já entender o porquê. Por que eu acho que o ponto focal não era Zaqueu e a sua família? Porque Zaqueu e a sua família era a ponta do iceberg. Por quê? A Bíblia fala o quê? Que ele devia muitas pessoas, não é verdade? Ou seja, um cara que devia muitas pessoas, ele voltar para devolver multiplamente aquilo que ele devia, só quem pode fazer é Deus. Ou seja, a história de Zaqueu, na minha visão, o ponto-alvo dela não é Zaqueu e a sua família, e sim as pessoas que estavam recebendo o seu dinheiro de volta. Por quê? Porque elas iriam com certeza querer saber quem foi que mudou a vida dele. Porque para um cara devolver o dinheiro dobrado, que era ganancioso, viciado em dinheiro, é porque algo mudou de dentro para fora, e só quem pode fazer isso é Jesus Cristo. Então, eu imagino que Deus pegou esse cara e eu vou salvar muitas pessoas através da vida dele, e o ponto inicial vai ser ele e a família dele. Ou seja, você e a sua casa foram escolhidos para ganhar pessoas para Jesus, através daquilo que Deus te chamou para ser transformado nessa geração. Agora imagina as pessoas recebendo dinheiro. Como é que você consegue devolver esse dinheiro? Isaqueu falando: eu não consigo entender, eu só sei que entender que eu encontrei um cara que ele mudou a minha vida, mudou a minha casa, mudou a minha família, e eu só consigo te devolver porque eu fico incomodado devendo você. Aí os caras falam: não, tem alguma coisa errada aí. Se o cara conseguiu transformar um cara que deve a gente, eu preciso conhecer esse cara que Zaqueu conheceu. Agora imagine o tanto de pessoas que conheceram Jesus através da vida de Zaqueu. Vocês entenderam agora onde eu quis chegar? Ou seja, eu imagino que a história de Zaqueu e a sua família é um ponto do iceberg, e o resto são as pessoas sendo salvas. E Mateus, com seu tom judaico, inicia o livro com uma genealogia de Jesus, onde ele remonta até Abraão,
tendo como objetivo mostrar Cristo como Redentor da humanidade. O propósito de Mateus é, de certo modo, demonstrar que Cristo é o Rei e o Messias de Israel. Ora, esse mesmo evangelho faz mais sentenças das citações proféticas, enfatizando como o cristão é cumprimentar em todas elas. Mateus, de uma forma pontual, fala sobre o nascimento de Jesus, sua chegada, a adoração que recebeu na visita dos magos, a necessidade de fugir de uma morte precoce ao sair do Egito. Mateus fala do precursor de Jesus, o Batista, que Jesus vai chamar de o maior homem que já viveu até aquele momento. Em verdade vos digo, que entre os nascidos de mulher, não surgiu ninguém maior que João Batista. Mateus vai dizer, em Mateus 11:11. Tudo sobre João Batista, gente, era muito surpreendente. Sua súbita aparição pública e seu estilo de vida, a sua mensagem, o seu batismo e a sua humildade. Porque Mateus vem relatar João Batista como a pessoa que vem anunciar a chegada de Cristo. Não é verdade? Ou seja, ele é quem vai batizar Jesus. É ele quem vai fazer com que esse elo venha a ser interligado sobre as nossas vidas e sobre o início desse texto. E o texto inicia com a seguir, dando ideia de continuidade, início de uma nova etapa. E aqui eu quero deixar alguns adendos para você. Já entrando nesse texto, isso que eu falei foi uma introdução, já entrando no texto. Primeira parte, antes de toda a prova, há um preparo no secreto. Nós acabamos de ler que Jesus jejuou 40 dias e 40 noites. Não nos é dito o que ele fez durante esse período. Nós não sabemos o que Jesus fez durante esse período de jejum. Mas eu imagino que nesse período de jejum, obviamente, ele adorou a Deus. Até porque jejum sem oração é regime, não é verdade? Jejum sem oração é regime. Amém? Então todo jejum é seguido de disciplinas espirituais. Por quê? Porque através da adoração, é através daquilo que eu busco ao Senhor que eu consigo ser recarregado. Porque é muitas das vezes no período cansativo de trabalho que eu entro no meu quarto e eu vou recarregar as minhas energias. É depois de um período cansativo numa semana que eu entro no meu quarto e eu consigo recarregar as minhas energias. E é incrível que lá em Apocalipse, quando João vai receber a revelação de Deus, eu sempre falo isso, lá no verso 3 de Apocalipse, o que vai ser enfatizado? Deus chega para ele e fala o seguinte: João, sobe para cá, porque aquilo que eu vou te mostrar, tu não pode estar em lugares terrenos, tu tem que estar ligado no meu espírito, porque aquilo que eu vou te revelar são coisas profundas, são cartas profundas. Então você não pode estar em lugar carnal, você não pode estar em lugar terreno, sobe para cá, porque eu quero ter uma intimidade contigo. Então eu imagino que Jesus estava se preparando para esse lugar de intimidade, para esse lugar de profundidade, porque lugar de profundidade é lugar de milagre. Lugar de profundidade é onde você encontra suas forças. Lugar de profundidade é onde você recarrega as suas energias. Lugar de profundidade é onde os seus joelhos têm que estar dobrados. Lugar de profundidade é onde muitas das vezes nós nos calamos, porque aquilo que nós falamos, vindo de nós mesmos, muitas das vezes machuca pessoas, muitas das vezes não são certeza daquilo que nós vivemos. E ele vai continuar. E olha que interessante, Jesus sai da água do batismo para o deserto da tentação. Lá no verso 4, cadê? Lá no verso 3, versículo 21, vai falar sobre o batismo de Jesus. Ou seja, quando ele é batizado, logo após ele é levado pelo Espírito ao deserto. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto, onde durante 40 dias foi tentado pelo diabo. Não comeu nada durante esses dias, a fim deles teve fome. Aí olha só,
do revestimento do Espírito para a prova mais amarga. Não há nenhum intervalo entre a unção e a prova, entre a voz gloriosa do Pai, a voz cavernosa do tentador. É difícil entender que Jesus foi provado, gente. É difícil entender que Jesus passou por essa tentação. É muito difícil entender, porque nós falamos, porque ele era Jesus. Não, não era assim, ele veio em carne e osso. E por que que Jesus teve que vencer essa tentação? Porque quando nós olhamos para ele, nós vemos que é possível vencer as tentações. Nós vemos que é possível vencer as guerras que nós estamos passando. Por quê? Porque ele foi separado para nos ensinar essas lições. Ele foi separado, porque ele passa 40 dias e 40 noites de jejum, e logo após ele é levado pelo Espírito ao deserto, o Espírito falando, eu vou te mostrar aquilo que tu vai passar, e as pessoas irão se espelhar em você, porque você conseguiu vencer o tentador através da minha palavra. Amém? Aí ele vai continuar. Olha só. E sabe por que ele foi tentado em tudo? Para nos socorrer nos momentos em que nós somos tentados. Foi por isso que Jesus conseguiu passar pela tentação, para nos socorrer nos momentos em que nós somos tentados. Lá em Hebreus 2:10 vai dizer o seguinte: porque convinha que Deus, por causa de quem e por meio de quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio de sofrimento o autor da salvação deles. Pois naquilo que ele mesmo sofreu quando foi tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Ou seja, Hebreus vai dizer sobre esse texto que se Jesus foi capaz de vencer a tentação, eu e você, nós somos capazes de vencer a tentação. Só que tem um porém. Por que que Jesus venceu a tentação frente a frente ao diabo? Porque ele perdeu tempo no secreto. Porque ele perdeu tempo buscando profundidade com Deus. Mesmo ele sendo Jesus, se Jesus precisava buscar profundidade, quem sou eu e você que não deveríamos procurar profundidade? Porque é na profundidade, é na intimidade que nós conseguimos ser armados contra a astuta armadilha de Satanás. Aí Hebreus continua, porque não temos sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Pelo contrário, ele foi tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Bota aí Hebreus 5:8. Hebreus 4:15, quer dizer, desculpa. Hebreus 4:15. Olha isso daí, ó. Pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Jesus, ele foi poderoso em passar por tentação e não ter mácula alguma. Mácula alguma. Como não se espelhar num ser desse? Num ser que conseguiu vencer as tentações sem mácula alguma. É isso que Hebreus vai dizer. Mediante o texto de Mateus, capítulo 4, percebemos que Jesus foi tentado em 3 áreas da sua vida: física, emocional e espiritual. Jesus foi tentado nessas 3 áreas da sua vida: física, emocional e espiritual. E aqui eu quero deixar para você, não perca a sua identidade. O diabo, ele não começa com uma negação direta, mas com uma dúvida. A dúvida não é uma arma sutil do diabo. Se és filho de Deus, essa foi a mesma estratégia que a serpente usou para tentar Eva. Lembra que eu falei para vocês? É verdade que Deus disse, não coma do fruto de nenhuma árvore do jardim. Gênesis 3:1. No caso de Jesus, o diabo pôs em dúvida a verdade do batismo. Ou seja, ele só pôs verdades diferentes.
E Jesus foi tentado na área física, emocional e espiritual. Por que essas três áreas? Porque essas três áreas, muitas das vezes, resumem a nossa vida por inteiro. Por que físico? Porque muitas das vezes, se nós somos abatidos por uma doença, essa doença ela pode dominar a nossa mente. Essa fragilidade ela pode dominar o nosso coração. E essa fragilidade, se ela vir um rei nas nossas vidas, nós não conseguimos sair do mesmo lugar, nós damos volta várias vezes. Por quê? Porque muitas das vezes a nossa saúde ela está centralizada em nós mesmos. Por que emocional? Porque o diabo sabe que se ele atacar as tuas emoções, ele consegue muitas das vezes te atacar por completo. Porque se ele te pegar nas tuas emoções, que é onde concentra o psíquico do ser humano, aonde na área da saúde nós vamos chamar de homeostase. O que é homeostase? A homeostase é o equilíbrio do corpo por ele total. Ou seja, quando as nossas emoções não estão em homeostase, nós não conseguimos ouvir a voz de Jesus. Por quê? Porque nós damos importância para a síndrome do pânico, para a ansiedade, para a depressão. É doença? É doença. Vai além daquilo que às vezes nós imaginamos? Vai. Precisa de procura médica? Precisa. Procure um médico, procure um acompanhamento. Mas isso também deve ser regado das disciplinas espirituais. Isso também tem que ser regado na busca por Deus incessantemente. Porque assim nós iremos conseguir vencer. E espiritual, porque muitas das vezes o diabo ele quer nos matar espiritualmente, porque ele sabe do potencial que você tem. Ele sabe o porquê que você foi chamado. Ele sabe o segredo que existe no coração de Deus através da sua vida. E sabe uma oração que mudou a minha vida? Uma oração que há 10 anos eu faço ela quando eu vou orar. Eu falo: Deus, planta em mim o Antônio que está no teu coração. Isso é uma oração muito perigosa, meus irmãos. Porque se eu peço para Deus plantar o você que está no coração dele, você vai ser muito frustrado. Porque vai matar as tuas vontades, vai matar a tua carne, vai te desafiar. Porque aquilo que muitas das vezes o que nós estamos sendo é muito além daquilo, está muito longe daquilo que Deus quer que nós venhamos ser. Por quê? Porque gera renúncia, gera muitas das vezes fragilidade. Mas o que acontece? Nós temos fragilidade, mas nós estamos em Cristo. Amém? Então não perca a sua identidade. Segundo, não corra dos desafios. É naturalmente buscarmos o caminho mais fácil e que nos desgaste menos, mas nem sempre essa alternativa é a melhor escolha. É importante enfrentarmos os desafios para observar como lidamos com cada um deles. Jesus teve fome. A fome não só nos faz fisicamente fracos, mas também tende a enfraquecer a nossa resistência emocional e espiritual também. E eu queria ler com você rapidinho. Aleluia. Lucas 24, 1 diz o seguinte. Se puder pôr aí para mim, nós já estamos finalizando, tá bom? Não corra dos desafios. Lucas 24, 1 diz o seguinte:
No primeiro dia da semana, de manhã bem cedo, as mulheres levaram ao sepulcro as especiarias aromáticas que haviam preparado. Pode passar. Encontraram removida a pedra do sepulcro. Mas quando entraram, não encontraram o corpo do Senhor Jesus. Aleluia. Ficaram perplexas, sem saber o que fazer. De repente, 2 homens com roupas que brilhavam com a luz do sol colocaram-se ao lado delas. Amedrontadas, as mulheres baixaram o rosto para o chão e os homens lhe disseram: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Não corra dos seus desafios, porque quando Jesus ele não correu do dele, você agora pode ter a vida eterna, porque Jesus não fugiu do desafio. O desafio de Jesus fez com que nós não fôssemos para o inferno, porque é o que nós merecemos, é o inferno. O desafio de Jesus, e Jesus passar pelo deserto, fez com que eu e você tenhamos acesso direto ao Pai através do Espírito Santo de Deus, que habita dentro de nós. Então por isso que eu te digo, não corra dos desafios, porque o que te espera é a eternidade. O que te espera é o céu. Não corra dos desafios, porque os teus filhos precisam ver Jesus brilhando através de você. Não corra dos desafios, porque existem familiares nossos precisando de Jesus Cristo. Não corram dos desafios, porque aquilo que pode estar te matando, aquilo que está dentro de você, muitas das vezes ferindo a tua alma, isso pode ser vencido através de Jesus Cristo. E eu termino essa breve mensagem falando que hoje na Reforma Protestante, depois de Martinho Lutero ter pregado aquelas 95 teses, ele diz: solos Cristo, somente Cristo. Só Cristo basta. Só Cristo basta no nosso coração. Só Cristo basta na nossa vida. Jesus é o centro de tudo. Jesus é o centro do universo. Se só Ele basta, só Ele pode reinar no teu coração. E Martinho Lutero, ele vai falar uma frase muito interessante. Uma masmorra com Cristo é um trono, mas um trono sem Cristo é um inferno. Por quê? Porque se Jesus não for a centralidade das nossas vidas, nós vamos nos perder no meio do caminho. E não tem como se achar pela força do nosso braço, porque o nosso eu, a nossa carnalidade, ela tem curva para o pecado. Todo dia o nosso corpo e a nossa alma, ela se levanta querendo se curvar para o pecado. Todos os dias. Então, se somente Cristo bastar nas nossas vidas, nós vamos conseguir não nos curvar para o pecado, mas nos curvar para quem Ele é, a sua centralidade, o seu reino. A mensagem que Deus ensina nessa passagem é que quando chegar a tentação, não olhe para a tentação, mas olhe para Jesus Cristo. Mantenha seus olhos em seu exemplo e faça o que Ele fez. Olhe para os caminhos que Ele foi tentado. Ele resistiu, Ele teve morte de cruz, e através da morte de cruz, na nova aliança, nós podemos ter remissão dos nossos pecados. Billy Graham vai dizer: o sol é para todos, mas a sombra do Onipotente é só para quem decidiu entrar no esconderijo do Altíssimo. Ou seja,
Tudo que está debaixo do sol está disponível, mas só entra em um novo nível espiritual quem aceita estar na dispensação dos reis e Senhor dos senhores. Porque só Ele tem poder para transformar a nossa vida e mudar a nossa história. Só Ele tem esse poder. Só Jesus tem esse poder. E esse Jesus está aqui. Amém? E nessa noite Ele quer encontrar você, Ele quer te pegar. Aleluia, fique de pé comigo. Se Jesus foi capaz de vencer o diabo no deserto, você que é filho dele é capaz de vencer as suas lutas. E esse Espírito Santo de Deus, Ele está aqui, amém? Ele sonda o teu coração, Ele te conhece. Ele colhe as tuas lágrimas nesse momento. Olha aqui para mim rapidinho, já estou finalizando. Eu lembro uma vez, quando eu estava no aeroporto aqui de Manaus, e eu estava no saguão do aeroporto, quando aquele rapaz que carrega o carrinho do aeroporto, já viu que ele carrega um atrás do outro, né? Às vezes. E esse cara, ele passou raspando o meu pé, passou em cima do meu pé, com aqueles carrinhos pesados, sabe? E eu fui atrás dele para tomar conta, para perguntar o porquê que ele fez isso, que ele estava me vendo. E nisso, quando eu estava chegando perto dos carrinhos, o Espírito Santo falou o seguinte: ajuda ele a empurrar os carrinhos. Eu falei, mas por que, Jesus? Qual é o sentido disso? O Espírito Santo falou, não brigue, ajuda ele a levar os carrinhos. E nisso eu fiquei que nem um doido no aeroporto, ajudando ele a levar os carrinhos, eu numa ponta e ele na outra, lá longe. E ele sentindo o carrinho leve, e eu já na rua principal do aeroporto, lá fora com ele. Ele ainda não tinha prestado atenção. E eu percebi que ele estava muito indignado, muito alvoroçado. E aí o Espírito Santo falou, agora é hora de você parar e ir lá com ele. Isso que eu cheguei lá com ele, ele não entendeu o que estava acontecendo. E o Espírito Santo falou, ora por ele. Naquele momento que eu orei por aquele rapaz, ele começou a cair em choro. E ele falou que ele tinha pedido uma resposta do Senhor naquela noite. Aleluia. E ele queria que Deus falasse com ele de alguma forma. Sim. Ei, é nas tuas dúvidas e no teu deserto que Deus ele te responde. Naquela hora aquele rapaz ele se reconciliou, voltou para Cristo. E ele falou que aquilo dali tinha mudado a vida dele. Nós não sabemos o que se passa dentro das pessoas. Nós só precisamos de uma pessoa, Cristo. É Ele quem vai nos mostrar o que acontece ao nosso redor e nos trazendo a resposta. E eu queria que nessa noite você orasse, amém? Você orasse para que o Espírito Santo trouxesse resposta no seu coração, naquilo que muitas das vezes você está com dúvida. Que a partir de agora toda a dúvida que Satanás lança contra a tua mente caia por terra em nome de Jesus. A partir de agora eu profetizo certeza na tua vida, clareza do Espírito, mente ampliada, coração receptível para receber o que somente Cristo pode te dar no meio do deserto.